Você está no canal Alma Inspiradora e é um prazer ver você por aqui. Mergulhe conosco nessa surpreendente história bíblica de fé e superação. Se gostar do vídeo, curte, comenta e compartilhe para que cada vez mais pessoas sejam edificadas. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Deus te abençoe. Hoje vamos embarcar em uma jornada através do tempo e explorar a complexa dinâmica familiar de Jacó e seus filhos, com um foco especial em seu filho José. Jacó, também conhecido como Israel, era um homem de grande fé. Ele teve 12 filhos de 4 mulheres diferentes, Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Cada um desses filhos desempenhou um papel importante na história de Israel. Mas havia um que se destacava aos olhos de Jacó. José, o filho de Raquel, a amada esposa de Jacó, era especial. Desde cedo, José mostrou uma sabedoria, uma maturidade que iam além de sua idade. Ele era um jovem de bom coração, cheio de sonhos e com um espírito fervoroso. Jacó, vendo o potencial de José, não conseguiu esconder sua preferência por ele. Ele amava José mais do que todos os seus outros filhos. Essa preferência não passou despercebida pelos outros irmãos, que começaram a sentir uma crescente amargura e ciúme. A relação entre Jacó e José, e a tensão crescente entre José e seus irmãos, é um testemunho do amor de um pai, mas também um lembrete das complexidades e desafios que podem surgir dentro das famílias. Foi nesse cenário de amor preferencial e ciúme fraterno que uma peça de vestuário se tornou um símbolo de divisão, um prenúncio de uma história incrível que estava por vir: a túnica colorida de José. Jacó, movido pelo amor especial que sentia por José, decidiu fazer para ele uma túnica de muitas cores. Esta não era uma simples peça de vestuário. Naquela época, uma túnica colorida era um sinal de distinção, geralmente reservada para a nobreza ou para o filho mais velho, o herdeiro da família. Ao dar a José essa túnica, Jacó estava de certa forma elevando José acima de seus irmãos. A túnica colorida, brilhante e distinta, tornou-se um símbolo tangível da preferência de Jacó. Cada vez que os irmãos viam José com sua túnica, eram lembrados de que ele era o favorito. O ciúme, que já era uma semente em seus corações, começou a crescer, alimentado pela visão constante da túnica colorida. Mas, apesar do crescente ressentimento, José continuou a usar a túnica, orgulhoso do amor de seu pai e inconsciente do furor que estava despertando em seus irmãos. E foi nesse cenário de tensão familiar que José começou a ter sonhos que falavam de grandeza e domínio. Primeiro sonho de José. José, o jovem sonhador, teve um sonho que deixou seus irmãos ainda mais ressentidos. No sonho, José e seus irmãos estavam no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levantou e permaneceu em pé enquanto os feixes de seus irmãos se inclinaram diante dele. Quando José compartilhou esse sonho com seus irmãos, a reação deles foi previsível. Eles perguntaram: você realmente acha que vai reinar sobre nós? Você acha que vai governar sobre nós? O sonho que José provavelmente viu como uma promessa de Deus foi visto pelos irmãos como parte 1 prova de sua presunção. Eles não podiam suportar a ideia de se curvar diante de seu irmão mais novo, o favorito de seu pai. E foi nesse clima de tensão e ressentimento que José teve um segundo sonho, um sonho que iria aprofundar ainda mais a divisão entre ele e seus irmãos. Segundo sonho de José. No segundo sonho de José, o sol, a lua, 11 estrelas se inclinaram diante dele. Este sonho era ainda mais audacioso que o primeiro. Não eram apenas os irmãos de José que se inclinaram diante dele, mas também seu pai e sua mãe. Quando José compartilhou esse sonho com sua família, a reação foi de incredulidade e repreensão. Mesmo Jacó, que amava José mais do que qualquer um de seus outros filhos, repreendeu-o perguntando: que tipo de sonho é esse que você teve? Você realmente acha que sua mãe e eu e seus irmãos viremos nos curvar até o chão diante de você? O sonho, que para José poderia ter sido uma promessa de grandeza, foi visto por sua família como um sinal de presunção. O ciúme e a raiva de seus irmãos se intensificaram, e até mesmo Jacó começou a questionar a sabedoria de seu filho favorito. E foi nesse clima de tensão e descontentamento que os irmãos de José começaram a tramar contra ele.
inveja dos irmãos e a trama para matá-lo Jacó, sem saber do ressentimento profundo que os irmãos nutriam por José, enviou-o para verificar o bem-estar deles no campo. Quando os irmãos avistaram José de longe, a túnica colorida brilhando ao sol, eles viram a oportunidade perfeita para se livrar do irmão que tanto detestavam. Eles atacaram José, arrancaram sua preciosa túnica e o jogaram em um poço vazio. Enquanto José estava no poço, eles discutiram o que fazer com ele. A ideia de matá-lo foi levantada, mas Judá, um dos irmãos, sugeriu uma alternativa. Por que não vender José como escravo? E assim José, o sonhador, o favorito de seu pai, foi vendido como escravo a mercadores que passavam a caminho do Egito. Rúben, ao retornar ao poço e encontrar José ausente, ficou desolado para encobrir o que haviam feito. Os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de animal e a levaram a Jacó, dizendo que haviam encontrado a túnica e sugerindo que José havia sido morto por um animal selvagem. Jacó, ao ver a túnica ensanguentada de seu filho amado, ficou inconsolável. Ele chorou por seu filho, recusando ser consolado. E foi assim que José, o sonhador, encontrou-se a caminho do Egito, longe de sua família e de tudo o que conhecia José na casa de Potifar. José, arrancado de sua terra natal e vendido como escravo, sentiu o peso da tristeza. Ele estava longe de seu amado pai, longe da sua casa e tinha sido traído por seus próprios irmãos. Ele se perguntava por que isso tinha acontecido com ele, porque ele, que sempre tentou fazer o que era certo, estava agora em uma terra estrangeira, sozinho e escravizado. Mas mesmo em meio à tristeza e à incerteza, José não perdeu a fé. Ele se manteve firme, confiando que Deus estava com ele. Mesmo naquela situação difícil no Egito, José foi comprado por um homem chamado Potifar, um oficial de alto escalão do faraó. Potifar viu algo em José, algo que o fez acreditar que aquele jovem hebreu era diferente dos outros escravos. Assim, José, o sonhador, encontrou-se em uma nova casa, servindo a um novo mestre ascensão na casa de Potifar. José, mesmo sendo um escravo em uma terra estrangeira, não se deixou abater. Ele trabalhou arduamente, mostrando integridade e sabedoria em tudo o que fazia. Sua atitude e dedicação não passaram despercebidas por Potifar. Potifar viu em José um homem de caráter e habilidade. Ele percebeu que tudo o que José fazia prosperava, e isso o impressionou. Potifar colocou José como supervisor de sua casa, confiando-lhe todos os seus negócios. José, o sonhador, o escravo, tornou-se um homem de grande responsabilidade e respeito na casa de Potifar. Ele administrou a casa de Potifar com sabedoria e integridade, ganhando a confiança e o respeito de seu mestre. Mas mesmo em meio ao sucesso e à prosperidade, José enfrentaria uma nova aprovação, uma tentação que testaria seu caráter e sua fé, a tentação de José. José, agora um homem de posição e respeito na casa de Potifar, chamou a atenção da esposa de Potifar. Ela era uma mulher de beleza e poder, acostumada a ter o que queria, e ela queria José dia após dia. Ela tentou seduzir José, mas José, fiel a Deus e a seu mestre Potifar, recusou suas investidas. Ele sabia que ceder à tentação seria uma traição a Deus e a Potifar, que confiara nele. José, o sonhador, mostrou-se um homem de integridade e caráter. Mesmo diante da tentação, ele se manteve firme, escolhendo honrar a Deus acima de tudo. Mas a recusa de José em ceder à tentação teria consequências. Recusa constante de José às investidas da esposa de Potifar finalmente chegou a um ponto crítico. Enfurecida e humilhada pela rejeição, ela decidiu se vingar de José em um dia como qualquer outro, quando José estava realizando as tarefas. A esposa de Potifar o acusou falsamente. Ela usou a túnica de José, que ele havia deixado para trás em sua fuga, como prova de sua acusação. Quando Potifar ouviu as alegações de sua esposa, ele ficou furioso, sem dar a José a chance de se defender. Potifar mandou prendê-lo acreditando nas palavras de sua esposa. Assim José, o sonhador, o homem de integridade, encontrou-se em uma cela de prisão vítima de uma mentira cruel ascensão na prisão. Mesmo na prisão, José não perdeu a fé ou a esperança.
Ele continuou a trabalhar com diligência e integridade e logo chamou a atenção do carcereiro. O carcereiro viu em José o mesmo que Potifar havia visto, um homem de caráter e habilidade. Ele colocou José encarregado de todos os outros prisioneiros, confiando-lhe a administração da prisão. José, o sonhador, o escravo e o prisioneiro, tornou-se um líder mesmo dentro das paredes da prisão. Ele administrou a prisão com sabedoria e justiça, ganhando o respeito do carcereiro e dos outros prisioneiros. E foi nesse ambiente que José encontrou 2 novos companheiros de cela, cada um com um sonho que precisava ser interpretado. José interpreta primeiro o sonho na prisão. Um dos novos companheiros de cela de José era o copeiro do faraó, que havia caído em desgraça. Uma noite, o copeiro teve um sonho que o perturbou profundamente. No sonho, o copeiro viu uma videira com 3 ramos que brotavam uvas. Ele pegou as uvas, espremeu-as na taça do faraó e a entregou ao faraó. Mas o que isso significava? José, ao ouvir o sonho, foi capaz de interpretá-lo. Ele disse ao copeiro que os 3 ramos representavam dias e que em 3 dias o faraó restauraria o copeiro à sua posição. E foi com essa interpretação que José mostrou: Paus vê seu dom especial. Mas havia outro sonho a ser interpretado, um sonho que traria notícias muito diferentes. José interpreta segundo sonho na prisão. O outro companheiro de cela de José era o padeiro do faraó, que também havia caído em desgraça. Inspirado pela interpretação do sonho do copeiro, o padeiro decidiu compartilhar seu próprio sonho com José no sonho do padeiro. Ele carregava 3 cestos de pão branco na cabeça, e os pássaros vinham e comiam do cesto superior. Mas o que isso significava? José, ao ouvir o sonho, interpretou-o com uma notícia sombria. Ele disse ao padeiro que os 3 cestos também representavam 3 dias, mas que em 3 dias o faraó tiraria a vida do padeiro. E foi com essa interpretação que José mostrou plus e vez que tinha um dom especial, mesmo que a mensagem fosse trágica. Mas José ainda estava na prisão, esquecido por todos, exceto Deus. Primeiro sonho de Faraó. O faraó, o governante do Egito, começou a ter sonhos perturbadores que ninguém em sua corte podia interpretar. No primeiro sonho, o faraó estava de pé à beira do rio Nilo. De repente, 7 vacas gordas e saudáveis saíram do rio e começaram a pastar entre os juncos. Então, 7 outras vacas magras e doentes subiram do rio e devoraram as 7. Vacas gordas e saudáveis. O sonho perturbou o faraó, mas ninguém em sua corte podia interpretá-lo. Mas havia um homem na prisão que tinha o dom de interpretar sonhos, um homem que havia sido esquecido, mas que em breve seria lembrado segundo o sonho de Faraó. Ainda perturbado pelo primeiro sonho, o faraó teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo cheias e boas, crescendo em um único talo. Então 7 espigas magras e queimadas pelo vento do leste brotaram após as primeiras, e as espigas magras devoraram as 7 espigas cheias e boas. Vez, o faraó acordou perturbado, mas ninguém em sua corte podia interpretar o sonho. O faraó estava desesperado por respostas, e foi nesse momento de desespero que um certo copeiro se lembrou de um homem que conhecia na prisão, um homem que tinha o dom de interpretar sonhos, interpretação do sonho de Faraó. O copeiro, lembrando-se de José e de sua habilidade em interpretar sonhos, contou ao faraó sobre ele sem demora. José foi tirado da prisão e levado à presença do faraó. Faraó contou a José seus sonhos perturbadores. José, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos. Ele explicou que as 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representavam 7 anos de abundância. As 7 vacas magras e as 7 espigas magras representavam 7 anos de fome, que seguiriam os anos de abundância. José aconselhou o faraó a se preparar para os anos de fome durante os anos de abundância. Interpretação de José dos sonhos. Do faraó não apenas lhe deu respostas, mas também um plano de ação ganha a confiança de Faraó e a ascensão ao governo. Impressionado com a sabedoria de José e a precisão de sua interpretação, o faraó decidiu agir. Ele vestiu José com roupas nobres, um sinal de sua nova posição de autoridade. Faraó deu a José
uma esposa a Assat, filha de Potífera, sacerdote. E mais importante, o faraó confiou a José a missão de preparar o Egito para os 7 anos de fome que viriam após os 7 anos de abundância. José, o sonhador, o escravo, o prisioneiro, agora era o governador do Egito, o segundo em comando apenas para o faraó. Ele assumiu a tarefa com a mesma diligência e sabedoria que havia mostrado em todas as suas outras posições. E assim José começou a preparar o Egito para os tempos difíceis que estavam por vir. Início do tempo de fome no Egito. Os 7 anos de abundância passaram e, como José havia previsto, os 7 anos de fome começaram. A fome não estava apenas no Egito, mas se espalhou por todas as terras. As pessoas de todas as nações vinham ao Egito para comprar comida. No início, eles tinham recursos para comprar os alimentos, mas à medida que os anos de fome continuavam, eles esgotaram tudo o que tinham. A fome era tão severa que as pessoas começaram a se oferecer como escravos ao Egito em troca de comida. José, agora governador do Egito, estava no centro de tudo, distribuindo os grãos que havia armazenado durante os anos de abundância. E assim, o Egito tornou-se um refúgio para as nações famintas. Mas a fome também atingiu a terra de Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Irmãos vão para o Egito. Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar comida, mas Jacó não. Enviou todos os seus filhos. Ele decidiu manter o mais novo Benjamim com ele, temendo que algum mal pudesse acontecer a ele. Assim, os irmãos de José, os mesmos que o haviam vendido como escravo, partiram para o Egito, sem saber que estavam prestes a se encontrar com o irmão que pensavam estar morto. José reconhece os irmãos. Os irmãos de José chegaram ao Egito, desesperados por comida. Eles foram levados à presença do governador do Egito, sem saber que estavam diante de seu próprio irmão. José, ao ver seus irmãos, reconheceu-os. Mas ele manteve sua identidade em segredo. Ele se fez de estranho e falou com eles duramente, perguntando-lhes de onde vinham e por que estavam no Egito. Os irmãos de José, sem reconhecê-lo, responderam às suas perguntas sem saber que estavam plantando as sementes de uma prova, que José estava prestes a lhes impor. José e o plano para prender seus irmãos. José, ainda se passando por um estranho, acusou seus irmãos de serem espiões que vieram sondar a terra do Egito. Eles negaram veementemente, revelando que eram filhos de um mesmo pai. José perguntou se o pai deles ainda vivia e descobriu que tinha por um irmão Benjamim. Ao ouvir sobre Benjamim, José se emocionou, mas manteve sua compostura. Então José ordenou a seus servos que fornecessem mais mantimentos ao carregamento de seus irmãos e que devolvesse tudo o que foi pago por eles. Ele também pediu que um dos irmãos ficasse no Egito, enquanto os outros voltavam para buscar Benjamim como prova de que estavam falando a verdade. Assim, os irmãos de José partiram para Canaã, carregados de mantimentos e com uma missão trazer Benjamim de volta ao Egito. Irmãos voltam para Canaã. Os irmãos de José retornaram do Egito carregados de mantimentos. Eles chegaram em casa com sacos cheios de grãos, mas com os corações pesados. Eles contaram a Jacó tudo o que havia acontecido no Egito. Cada detalhe da estranha interação com o governador do Egito, Jacó, ao ouvir que um de seus filhos havia ficado no Egito, ficou angustiado. Seus olhos, já cansados e tristes, se encheram de lágrimas. Os irmãos explicaram que o governador do Egito exigia que Benjamim fosse levado até ele como prova de que eles não haviam mentido sobre a existência de um pai vivo, um irmão mais novo. Jacó lamentou a ideia de levar Benjamim ao Egito. Ele disse que se algo acontecesse a Benjamim, ele morreria de tristeza. Ele se lembrou de José, seu filho amado, que havia perdido, e a ideia de perder outro filho era insuportável. E assim, a família de Jacó se encontrava em uma situação desafiadora. A fome ainda assolava a terra, e a única esperança de sobrevivência era voltar ao Egito, desta vez com Benjamim. Irmãos trazem o mais novo Benjamim. Os irmãos de José voltaram ao Egito para buscar mais mantimentos, agora levando consigo Benjamim. A viagem foi longa e cheia de apreensão, mas a necessidade de comida era maior do que o medo. José,
ao ver Benjamim entre seus irmãos. Sentiu uma emoção profunda, ao ponto que teve que sair da presença de seus irmãos. Ele chorou de alegria por causa de seu irmão mais novo. Após se recompor, José convidou seus irmãos para um banquete, um gesto de hospitalidade que surpreendeu a todos. Durante o banquete, José ofereceu porções dobradas para Benjamim, um sinal de favoritismo que não passou despercebido. Após o banquete, os irmãos de José decidiram partir, mas José tinha um plano. Ele pediu a seus servos que colocassem seu cálice entre os pertences de Benjamim, o teste de José aos seus irmãos. Os servos de José colocaram um cálice entre os pertences de Benjamim. Com o amanhecer, José enviou servos e soldados até seus irmãos que já estavam partindo do Egito. Um dos servos de José anuncia que alguém roubou algo e que isso foi uma injustiça. Rúben, sempre o protetor, diz que os servos de José podem vasculhar os pertences de todos e que aquele ao qual encontrarem o cálice de José, que seja dado como escravo. Os servos de José encontram o cálice nos pertences de Benjamim. O silêncio cai sobre o grupo. Na sequência, os irmãos ficam consternados, caem em prantos, lamentando por saberem que seu irmão mais novo, Benjamim, terá que arcar com as consequências e, assim, os irmãos de José são levados de volta ao Egito com corações pesados e muito medo sobre o que o governador fará com eles e com seu irmão mais novo. José se revela aos seus irmãos. José, agora governador do Egito, confronta seus irmãos sobre a injustiça que cometeram. Ele os questiona com voz firme e olhar penetrante sobre o cálice encontrado entre os pertences de Benjamim. Os irmãos de José lamentam, imploram que o governador tenha misericórdia e que não faça mal a Benjamim. Eles sabem que se algo acontecesse com ele, o seu pai, Jacó, morreria de tristeza. Então Judá, o mesmo que sugeriu vender José como escravo tantos anos atrás, se oferece para ser escravo no lugar de Benjamim. Um gesto de sacrifício e amor fraternal que surpreende a todos. E assim, José vê o arrependimento e a mudança em seus irmãos. José não consegue conter a emoção depois que Judá se oferece para ser escravo no lugar de Benjamim. Ele se desfaz de suas vestimentas egípcias e com lágrimas nos olhos grita: "Eu sou o irmão de vocês, José, aquele que venderam como escravo." Os irmãos ficam atônitos. José pergunta se seu pai ainda vive. Eles não conseguem acreditar no que está acontecendo. O irmão que eles venderam agora é o governador do Egito. José, com um sorriso triste, diz aos seus irmãos que tudo o que aconteceu até ali estava nos planos de Deus, que ele foi enviado antes para preservar a vida deles e de seu pai. E assim, José se revela aos seus irmãos um momento de emoção e perdão. José manda buscar Jacó. José, agora reconciliado com os seus irmãos, faz um pedido. Ele pede que eles voltem para Canaã, busquem seu pai Jacó e toda a sua casa, e os tragam para viver com ele no Egito. Ele promete que eles viverão na melhor parte do Egito, na terra de Gósen, onde terão abundância, mesmo em tempos de fome. Ele anseia por ver seu pai novamente, por abraçá-lo e contar-lhe tudo o que Deus fez em sua vida. Os irmãos, ainda atônitos com a revelação, concordam. Eles partem para Canaã, carregados de presentes e provisões e com uma mensagem de esperança para seu pai. E assim, José espera pela chegada de seu pai e de sua família. Jacó chega ao Egito. Após uma longa viagem, Jacó e sua família finalmente chegam ao Egito. O reencontro entre José e seu pai é emocionante. O filho perdido e o pai, que sofreu por tantos anos, finalmente se abraçam novamente. As lágrimas correm livremente e o alívio e a alegria preenchem o ar. José apresenta a sua esposa, Assate, e seus 2 filhos, Manassés e Efraim, a Jacó. Ele relata tudo o que Deus fez em sua vida, desde o momento em que foi vendido como escravo até sua ascensão ao poder no Egito. Ele fala sobre os desafios e as vitórias e como Deus esteve com ele em cada passo do caminho. Jacó, emocionado, agradece a Deus por permitir que ele veja seu filho novamente. Ele abençoa José e seus filhos e agradece a Deus por sua misericórdia e bondade. Ele olha para José com orgulho e admiração,
Vendo o homem que seu filho se tornou José, leva seu pai para conhecer o faraó Jacó. Apesar de sua idade avançada, abençoa o faraó e agradece por sua hospitalidade. Ele fala com sabedoria e graça, deixando uma impressão duradoura no faraó. Assim, Jacó e sua família se estabelecem na terra de Gem, onde são bem cuidados e prosperam. Chegamos ao final da nossa jornada com José, o sonhador, e refletimos sobre as lições que podemos aprender com sua vida. Desde o início, Deus estava com José. Ele o protegeu e o guiou mesmo nos momentos mais difíceis. Desde o poço em Canaã até o palácio no Egito, Deus nunca abandonou José. Ele transformou uma história de traição e sofrimento em uma história de redenção e vitória. Deus tinha um plano maior para José. Ele usou José para preservar a casa de Jacó durante os anos de fome, cumprindo assim a promessa que fez. Abraão, Deus transformou o que parecia ser um desastre em uma bênção, não apenas para José, mas para toda a sua família. A história de José nos ensina muitas lições. Nos ensina sobre a fidelidade de Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Nos ensina sobre a importância do perdão e da reconciliação, e nos ensina que Deus pode usar todas as situações para o bem daqueles que o amam. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada através da vida de José. Esperamos que você tenha sido inspirado e encorajado por sua história. Se você gostou deste vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares e lembre-se, Deus está sempre no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Até a próxima.